Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje falaremos como viver a vida. Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem minhas mensagens. Ouçam para aprender, compartilhem para que outras pessoas tenham o privilégio de aprender. Queridos irmãos, viver a vida, podemos fazer isso de várias maneiras diferentes, não é? Mas a Bíblia nos dá algumas direções. Primeiro, ela nos dá ensinamentos de como nós devemos, no local onde nós devemos viver, né? E aonde que está esse ensinamento na Bíblia? Lá no início, quando Deus põe Adão, depois Eva, né? Aonde? No Jardim do Éden, onde diz Jardim do Éden. Ou seja, Deus não pôs Adão e Eva no meio de uma cidade. Não, ele pôs Adão e Eva num jardim. Eles se alimentavam das coisas naturais que tinham no jardim. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que chegar. Aonde Deus colocou Adão e Eva para viver? No jardim. Qual o tipo de alimento que Deus proporcionou ao homem e à mulher no jardim do Éden? E os animais também. Carne, ovo, arroz, feijão, fritura, refrigerante? Não. Água. E de comida, coisas naturais, frutas, legumes, verduras, tubérculos, sementes, grãos, tá certo? É isso que Adão e Eva comiam. Então, eles estavam num jardim onde eles tinham frutas à vontade para comer. Adão e Eva, Adão trabalhava? Sim. Adão ele era responsável por administrar e coordenar os animais, né? Hoje fala que o leão é o rei dos animais, mas o verdadeiro rei dos animais é o ser humano, né? O ser humano é que foi posto como rei na terra para governar os animais, para controlar os animais, né? De acordo, claro, com a vontade de Deus. Então, Adão e Eva viviam no paraíso. Eles viviam no meio do mato e não na cidade. Qual é a primeira cidade citada na Bíblia? Enoque. Enoque é a primeira cidade. Era uma cidade ao qual Caim fundou e colocou o nome de seu filho Enoque e disse que na cidade ninguém precisa de Deus para nada. Então já havia a primeira definição de cidade, um lugar onde não precisa-se de Deus para nada. Essa é a definição que a Bíblia nos dá de cidade. Um lugar onde não precisamos de Deus para nada. E de fato, cada vez mais não se precisa mesmo. Porque você mora numa cidade, você tem o conforto de sair do seu portão, tem o ônibus na sua porta, tem gente que tem o metrô na sua porta, tem mercado na sua porta, tem farmácia na sua porta, tem açougue e padaria na sua porta. Alguns têm até hospital na sua porta. Aqueles que não têm hospital na porta, tem hospital a 10, 15 minutos. Às vezes até 5 minutos. Agora, quem vive na roça, por exemplo, como eu estou vivendo aqui, para mim chegar no hospital, eu vou demorar pelo menos aí uns 40 minutos, 50 minutos. Entende? Então, eu preciso da ajuda de Deus aqui. Agora, na cidade, as pessoas acham que é tudo fácil, que não precisa de Deus, né? Então, essa é a definição perfeita de cidade. Um lugar onde não se precisa de Deus para nada. Vocês já pararam para pensar que todas as cidades ao qual a Bíblia cita, todas elas eram idólatras? Ur, Padan-Aram, Gerar, Egito, é, aquela cidade que caiu aos murais, Jericó, Midian. Não tinha uma cidade ao qual não eram cidades idólatras. Ah, fala, Midian não, porque o pai da Zípora, depois de Moisés, ele era de Midian e ele era fiel a Deus. Ele era, mas a cidade em si não. Tanto que na novela, quando você vê a novela Os Dez Mandamentos, a cidade de Midian estava cheia do quê? De prostitutas, sacerdotisas de Aserrá, né?
ou Aserá, como quiser chamar. Então, automaticamente, é uma cidade idólatra. Então você vê que todas as cidades, Filístia, Amon, né? Amoreus, os fariseus, né? Os amonitas, todos eles eram cidades idólatras, né? Então, Fenícia, tudo era cidade idólatra. Não tinha uma cidade que era de Deus. Por isso, Deus criou um povo, uma nação. Fala, mas ele deixou que o povo dele fosse escravo no Egito. Sim, mas era necessário. Por quê? Porque ao mesmo tempo, ninguém percebe isso, mas ao mesmo tempo que esse povo era escravo no Egito, eles estavam sob a proteção do Egito, que era simplesmente a, a nação mais poderosa do mundo naquele momento. Eles estavam sob proteção da nação mais poderosa do mundo. Deus não se esqueceu dos israelitas. Foram eles que se esqueceram de Deus, né? E você vê que no início, eles não eram maltratados desse jeito, né? Eles começaram a ser mais judiados depois de um tempo, depois que os faraós foram morrendo, foram mudando os faraós, é que eles começaram a ser mais judiados. Tanto que quando eles foram para lá, eles eram tratados como nobres, já que o governador do Egito era judeu, né? Era o José do Egito, também conhecido como Zafenat-Paneia. Mas depois que Zafenat-Paneia ou José morre, o tempo foi passando, o faraó foi morrendo. Talvez tenha faraó sendo destronado por outro, como aparentemente aconteceu na época de José. Então o que aconteceria? Se ele fosse destronado por um outro faraó, esse outro faraó não era partidário do carinho que aquele faraó tinha pelo José e pelo povo de José, né? Então, automaticamente, com a mudança de faraós, começou a haver uma perseguição ao povo israelita. Mas por mais que eles trabalhassem lá como escravos, quando a gente chega lá no, no Êxodo já, fora de Israel, do Egito, no meio do deserto, teve gente que desejou voltar ao Egito porque estava passando necessidade no deserto. Ou porque estavam com medo de enfrentar as nações que eles teriam que enfrentar, porque tinham gigantes, eram muradas, eram muito bem vigiadas, né? E quiseram voltar porque tinha fartura no Egito. Ou seja, eles não passavam fome, eles tinham que comer, tá certo? Eles recebiam o trigo, as coisas para fazer o pão, para coisas, tinham carne. Então eles não eram escravos igual os escravos que nós temos hoje em dia, né? É, que nós temos hoje em dia não, né? Tivemos aqui no Brasil há décadas atrás. Não, que eram açoitados. Não, eles eram açoitados, mas não naquele momento. Eles passaram depois de um tempo, quando eles começaram a se esfriar na fé e começaram a se distanciar de Deus, eles então começaram a ser mais judiados. Deus os colocou lá para eles serem protegidos, mas eles acabaram se distanciando de Deus, não enxergando isso, então eles começaram a ser judiados. Quando eles se voltam para Deus, Deus então os liberta, na mesma hora. Você vê que eles se voltaram para Deus, Deus os libertou. Embora você vê que Deus tinha tudo preparado, já fez com que Moisés vivesse no palácio, tudo preparado, né? Então nós vemos que Deus protegeu o seu povo. E enquanto eles estavam protegidos, o que aconteceu? Eles foram se multiplicando. Tanto que o faraó ficou com tanto medo naquele momento, o pai de Ramsés, né? Ficou com tanto medo do povo hebreu, do tamanho que estava já o povo, que mandou matar os bebês meninos e as crianças de até 5, meninos até de 5 anos de idade, para evitar que o povo prosperasse ainda mais, né? Se multiplicasse ainda mais. De medo, né? Teve um que ficou, tem história que conta que o faraó ficou sabendo que, que uma
que alguém ia ter um filho e que ia libertar os israelitas, mas não. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que o faraó mandou matar as crianças porque as crianças é, iriam prosperar, iriam multiplicar mais ainda o povo, que estava morrendo de medo da quantidade que tinha. Tinha mais hebreus do que egípcios. Então ele ficou com medo desses egípcios pegar e, e, eles como é que fala, se revoltarem, né, contra os egípcios e querer tomar o poder. Então por isso ele tomou essa atitude. Então, para você ver como eles estavam multiplicando, porque Deus os protegeu ali. E quando eles se voltam para Deus, Deus os liberta dali já com uma multidão. Eles saem de lá como um povo, uma nação gigante. Eram milhões, talvez milhares, podemos dizer. Era uma quantidade muito grande. Você vê que a contagem lá quando é feita, tem não sei quantos mil, não sei da onde, não sei quantos mil, não sei da onde. Era muita gente. Realmente uma nação, né? A promessa de Deus se cumprindo, que Abraão seria pai de uma grande nação. Então, quando eles estavam aí no deserto, eles foram percorrendo, foram lutando, mas Deus não entregou a terra de mão beijada, eles tiveram que conquistar, lutar por essa terra, né? E eles lutaram e conquistaram. Só que o que aconteceu? Por terem, como é que fala, é, pecado contra Deus, eles acabaram perdendo depois a terra, né? Foram escravizados novamente, né? Mas eles não tinham força, então eles acabaram se poluindo aonde? Quando eles estavam na cidade. Começaram a viver em cidade, montar as cidades, né? Jerusalém e tudo mais, e começaram a se corromper, né? Porque as coisas começaram a ficar mais fácil, eles começaram a achar que podiam andar com as próprias pernas, nas primeiras dificuldades, começaram a achar que Deus tinha abandonado, deixaram de cultuar Deus e começaram a cultuar as imagens, né? Então, queridos irmãos, Deus nos deu a primeira guia. Então nós tivemos aqui que Deus colocou o homem no Éden, no jardim, não em cidades, que as cidades eram idólatras. Então ele colocou o homem no jardim. Então a definição de cidade na Bíblia é um lugar onde não precisa ser de Deus para nada. Então o homem vai viver aonde? No jardim, no campo, comendo comidas naturais, sem nenhuma coisa química, nada industrializado. Tem mais? Tem mais. Deus aconselha o homem a viver. Aconselha não, ele dá a sugestão e dá a entender que é para o homem viver da maneira que ele está guiando. Ou seja, viver sem agressão ao próximo. Tá certo? Sem adulterar. Então ele dá os 10 mandamentos para que os israelitas fossem viver de acordo com o que ele queria. Então, sem, sem matar, sem roubar, sem homem não se entregar a outro homem como mulher, nem mulher tomar outra mulher como se fosse homem. Ele dá direcionamento para que o homem não coma determinadas carnes, porque a partir daquele momento o homem comia carne, né? Porque quando deu o dilúvio, não tinha mais o que comer. E Deus foi bem claro ao Adão, que ele teria que trabalhar, cultivar a terra para ter o que comer, já que ele comeu da fruta proibida. Então ele não poderia dar a Noé as frutas já plantadas. Por quê? Se ele fizesse isso, ele estaria indo contra o que ele falou para Adão, que daquele momento em diante os homens teriam que comer, plantar o que ia comer, né? Então Noé precisava plantar. Então enquanto ele não plantava, ele passou a comer carne. Mas lá para Noé, Deus já falou que não era para comer o quê? As carnes imundas. Então é mais uma direção de como viver que Deus indicou. Não comer carnes imundas. E como é que a gente sabe que ele falou isso para Noé? Está escrito na Bíblia? Diretamente não. Mas olha o que Deus falou para Noé: coloque na arca 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro. Então, quando a gente lê isso, a gente entende o quê? Que se Noé comesse um animal impuro que seja, então vamos supor, ele comia carne do porco, e aí sobrava só a porca. O que acontecer? O porco ia entrar em extinção,
não existiria mais porcos na face da terra. E aí aconteceu que a porca morresse, ela seria a última. Compreende? Então Noé não podia se alimentar dos animais impuros, porque só tinha um casal de cada um. Porque eles não eram para ser comidos, eles eram para eles se multiplicarem. Então Noé era para comer os animais autorizados por Deus. Então essa é mais uma guia para a nossa direção, comer os animais que eram inspirados, que eram liberados, indicados por Deus, não é? Então ele também dá essa direção em Levíticos 11 para nós, né? E nos deu os 10 mandamentos. E aí, no decorrer da Bíblia, ele vai nos guiando mais. Ele vai nos demonstrando que cada vez que o povo israelita se distanciava dele, adorava outras imagens, fazia coisas erradas, eles pagavam um preço alto. Eles eram escravizados, eles eram atacados, eles eram derrotados. E cada vez que Deus levantava um juiz, eles eram vitoriosos. Você vê que enquanto Moisés era vivo, eles foram vitoriosos. Depois que Moisés morreu, Josué assumiu e eles também foram vitoriosos, só não naquela guerra a qual Acã tinha pecado em Jericó. E aí então por isso eles perderam, mas no decorrer das outras guerras, todos eles foram vitoriosos. Depois que Josué morre, aí o povo começa a se perder. Aí Deus levanta um juiz, Otoniel, ou Otiniel. Ele casa com a sua prima Axa, né, e ele lidera o povo até a sua morte. Quando ele morre, o povo novamente começa a cair em pecado. Aí Deus foi outro juiz. Aí aquele juiz morreu, vinha outro. Aí teve um juiz que era o Baraque, não me engano era Baraque, que ele lutou contra o reino de Cícera, ou Císera, né? E ele matou todo o exército de Císera, Císera fugiu e acabou sendo morto por uma mulher chamada Jael, né? Esposa de um homem que agora não vou lembrar o nome dele, esse é Eber, uma coisa assim. E essa mulher aproveitou que Císara dormia de cansaço, tudo que ele correu, e enfiou uma estaca na cabeça dele que atravessou do outro lado a ponto de enfincar no chão, né? A Bíblia fala dessa maneira. Então ela matou Císara. Então, cada vez que o povo se distanciava de Deus, eles eram atacados. Por que depois eles são escravizados pelo povo da Babilônia? Porque eles caíram em pecado. Enquanto Moisés não, enquanto Saul foi rei e foi dedicado a Deus, eles eram vitoriosos. Quando Saul se distanciou de Deus, eles foram derrotados a ponto de serem derrotados totalmente pelos filisteus. Inclusive, Saul foi morto e seus filhos nessa batalha. Depois, quando o reino é unificado novamente, já que um dos filhos de Saul, que tinha ficado vivo, que não estava na batalha, assumiu parte do reino, quando esse filho é morto, assassinado, e então o reino é unificado, outra vez Israel se tornou vitorioso com o rei Davi, né? E não foi derrotado. Aí, quando Davi morre, Salomão assume. E quando Salomão estava dedicado a Deus, o povo também teve sucesso, nem guerra teve. Mas a partir do momento que Salomão pecou contra Deus, adulterou não, ele idolatrou imagens, Salomão então passou a ter dificuldades para reinar. E daí para frente, Israel só foi afundando cada vez mais. Né? Os reis não eram mais tementes a Deus, não faziam o que era correto. Até que chegou o momento em que Deus puniu Israel, sendo escravizados primeiro pelos assírios, a parte do reino de Israel, e a outra parte que tinha sido dividido o reino, né? Depois de Salomão foi dividido, metade para Roboão e a outra metade para Jeroboão. E com isso, Israel continuou pecando e as duas partes foram dominadas. Israel pelos assírios, Judá pela Babilônia, né? Depois disso, a Babilônia foi destruída e os assírios também, né? Porque os assírios, eles eram descendentes de quem? De Esaú, que era que era irmão de Jacó, né? Que era irmão de Israel. Ou seja, os israelitas e os assírios, eles eram nações irmãs, eles eram primos, eram descendentes de dois irmãos gêmeos ainda por cima. E, no entanto, os assírios odiavam Israel por conta daquela situação de Jacó ter enganado o pai lá para ficar com a bênção. Por causa daquela ação, muitos anos depois estava ainda
a guerra entre assírios e israelitas. Então eles facilitaram para os babilônios, ajudaram eles a conquistar Israel, né? E aqueles israelitas que conseguiam fugir, eles pegavam no caminho e matavam. Então Deus fez com que a Babilônia destruísse esses assírios, desapareceram do mapa, né? E aí depois, Babilônia também foi destronada pelos Medo-Persas, que continuaram a escravizar os israelitas. Deixaram que muitos retornassem a Israel, porém continuaram a pagar tributos para a mídia Pérsia, né? Então, aí o que aconteceu? Depois dos Medo-Persas, foi a vez dos gregos, com Alexandre o Grande, tomarem o poder e escravizarem também os israelitas. E por fim os romanos. Então, quer dizer, esse povo, cada vez que eles pecavam, eles eram destruídos. Então, é mais uma direção para nós vivermos de acordo com as leis de Deus. Dá certo? De acordo com as leis de Deus. Aí veio Jesus Cristo. Muitos pensavam que o Messias veio para libertá-los desse cativeiro, mas Cristo veio para libertá-los de outro cativeiro, cativeiro do pecado, né? Então, o que aconteceu? Cristo veio e nos deu ensinamentos. Amar ao próximo, por Deus acima de tudo na nossa vida, não ficar fazendo leis absurdas a respeito da guarda do sábado, né? E Cristo veio e nos ensinou a perdoar, a se der um tapa na nossa cara, a gente a outra face, ou seja, se nos ofenderem, vira ao outro lado, né? Deixa ofender, não trata da mesma maneira, nos ensinou a pagar o mal com o bem, né? Então tudo isso são ensinamentos que Cristo nos deixou. Ele nos deixou ensinamento que a pessoa morre, vai para baixo da terra, vai para a sepultura, que não existe vida após a morte, só depois da ressurreição, tá? Ele nos ensina que ele é capaz de ressuscitar pessoas que já morreram até muitos anos atrás, né? Que não importa se já se decompôs, ele ressuscita, tá certo? Cristo nos ensinou a levar a mensagem a todas as pessoas, a praticar as boas obras, né? Indicou que deveríamos seguir os mandamentos, praticar a graça, que é seguir os mandamentos, que é ouvir o ensinamento de Cristo, aceitar Cristo como Salvador, ter confiança em Deus, ter comunhão com Deus, ter amizade íntima com Deus, praticar as orações. Então, tudo isso, eu vou até mandar para vocês depois um texto, né, digitado, com essas orientações, tá? De como devemos viver. Então, basicamente, nós devemos viver no campo, comendo coisas naturais, respirando ar puro, não comer, se for comer carne, não comer as carnes impuras, não beber bebidas alcoólicas, ter fé em Deus, agir em comunhão com Deus, praticar orações, não adorar imagens, tratar o próximo como você trataria você mesmo, se a pessoa brigar com você, dê o outro lado da face, trate a pessoa bem, pague o mal da pessoa com o bem, prega essa pessoa, traga ela para Deus, seja uma pessoa de bem, uma pessoa de carinho, de afeto, perdoe, seja grato, tá certo? Pratique as boas ações, guarde os mandamentos, guarde as leis. Tudo isso é o ensinamento de como nós devemos viver. Se nós seguirmos essas coisas à risca, nós alcançaremos a felicidade. Alcançaremos uma vida plena, feliz, tranquila, com paz. Não vou garantir a você que você vai ficar rico. Não, não vai ficar rico. Não vai. Pode ser que fique, mas não é uma coisa que vai ficar. Mas eu vou garantir a vocês que nada de essencial, ou seja, o básico, vai te faltar. E mais, eu vou garantir a vocês que Deus estará com vocês, estenderá a mão a vocês, protegerá vocês, guiará vocês. Então, queridos irmãos, essa é a meditação de hoje. Vamos viver a vida de acordo com o que Deus quer que a gente viva. E quanto a pecar, não se preocupem. Se vocês estão lutando contra o pecado, não tem problema. Deus está enxergando se você peca ou não. Deus está enxergando se você está lutando contra ou se você está pecando porque você quer pecar, porque você não liga para pecar. Então eu, por exemplo, eu peco de vez em quando,
Né? Como disse Paulo, o apóstolo, um apóstolo disse isso, eu faço minhas as palavras dele, dos pecadores eu sou o pior. Então, eu peco. É lógico que eu peco, eu não sou perfeito. O perfeito é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. Mas eu me arrependo dos meus pecados. Eu compreendo os meus pecados. Eu sei que eu não devo cometê-los. Né? E um dos piores pecados que eu cometo é estar com a minha saúde fora do normal, estar fora do peso, estar gordo por conta de comer errado. Então isso é um pecado da gula. Come demais, come errado, come besteira. Então eu preciso me reeducar alimentarmente falando, e é o que eu estou fazendo. Então, mas não é só isso, eu cometo outros, mas eu luto para não pecar. Eu me arrependo toda vez que eu peco. Eu sinto mal toda vez que eu peco. Então eu estou no caminho certo. Se você peca e logo em seguida você sente mal pelo que você fez, você está no caminho certo. Agora, se você peca e não sente nada por ter pecado, então você está no caminho errado. Se você está fazendo o que é errado perante Deus e não sente nada de remorso, de mal, sente uma coisa ruim por ter pecado, corrija-se rápido, corra atrás do prejuízo, que você está no caminho totalmente errado, tá certo? Nós precisamos ter o arrependimento, e essa é outra coisa que Cristo nos ensinou quando ele esteve aqui. Então, nós temos a Bíblia como um guia de como nós devemos viver. A felicidade existe? Sim, mas nós só vamos alcançá-la se nós seguirmos a risca que a Bíblia está ensinando. Nós só vamos alcançá-la se nós fizermos por onde merecê-la, se nós conquistarmos ela. Agora, a pessoa que quer viver de acordo com o que acha que tem que viver e acha que tem que ser feliz a tranco e barranco, isso nunca vai acontecer. Tá? Se você faz o mal a outra pessoa, se você enche a paciência da pessoa, humilha quem está quieto, faz mal a quem está quieto, fica provocando desavença, semeando a semente de Satanás na sua casa, tenha certeza, você não vai ser feliz nunca. Depois você reclama, eu não consigo dormir, põe a cabeça no travesseiro, eu não durmo, tem que tomar remédio para dormir, tem suplemento alimentar para dormir, melatonina, é, é, como é que chama aquele lá? Magnésio trionato. Não adianta, você não precisa disso. O que você precisa é ficar em paz com a sua cabeça, a primeira coisa. Primeiro, perdoe quem te fez o mal. Perdoe a si mesmo. Põe uma pedra no passado. Esqueça tudo que passou no passado. Siga a sua vida adiante. Segundo, não coma coisas que vai fazer você não dormir, como café. Então, aprenda a ter uma boa alimentação, praticar exercício físico, fazer o bem durante o dia, ter a tua consciência tranquila, a tua cabeça leve. Você pôr a cabeça leve, seria apagar. Tá certo? O teu corpo já produz essa substância, você não precisa de tomar. Acontece que você não relaxa, você não consegue pôr a tua cabeça em paz. Falta Deus na sua vida. Por isso você não dorme. Então vamos tratar de dormir, mas da maneira correta. Traga Deus para a sua vida. Você pode falar que você tem Deus, não tem não. Porque se você tivesse Deus, você aprenderia como agir perante o que Deus quer que você haja. Deus não quer que você haja com rancor com ninguém. Deus não quer que você humilhe ninguém. Deus não quer que você fale mal de alguém que está quieto. Deus não quer que você provoque confusão, balbúrdia na sua casa. Então, não é a maneira de agir. Então tome cuidado, tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Muito obrigado.